Bom dia, meu amor. Tudo bem? Olha, hoje nós vamos trabalhar com história. Nós vamos abrir o nosso livro na página 55 e vamos trabalhar até a página 59, tá bom? Então, como nós já sabemos sobre o encontro dos portugueses, quando os portugueses chegaram ao território brasileiro, eles depararam com os povos indígenas, aqueles que já habitavam o território brasileiro. Quando os portugueses chegaram aqui, eles chegaram justamente em Porto Seguro, na Bahia. Mas eles não chegaram aqui com a intenção propriamente dita de chegarem ao território brasileiro. Não. A princípio, na verdade, eles tinham um objetivo. Qual era esse objetivo? De chegar ao Oriente, ou seja, nas Índias, para comprar especiarias. E tia, e o que são especiarias? Especiarias são temperos. E lá na Europa, eles usavam muito os temperos e eles compravam dos italianos. Então, o rei de Portugal, querendo lucrar, então eles queriam buscar uma nova rota comercial que os levassem às Índias para comprar diretamente com os comerciantes árabes que vendiam as especiarias para os italianos. E os italianos, por sua vez, vendiam caro esses produtos que vendiam para os portugueses. Então, o rei de Portugal resolveu formar uma esquadra formada por naus e caravelas, em busca do caminho que os levassem às Índias, ou seja, traçar uma rota, um caminho marítimo que os levassem para as Índias para comprar especiarias, dentre outros produtos. Especiarias, quais são elas, tia? A tia vai falar aqui, ó. Cravo, canela, gengibre, noz moscada, pimenta do reino, pimenta malagueta e entre outros alimentos. Olha aqui, ó. Essa imagem aqui nos mostra as especiarias que eram vendidas nas Índias. Os italianos compravam diretamente com os comerciantes árabes para vender para os portugueses. E os portugueses, eles não queriam mais esse tipo de comércio com os italianos. Eles queriam comprar diretamente dos comerciantes nas Índias. E aí, o rei de Portugal, então, resolveu fazer o quê? Traçar, tá? Traçar um caminho marítimo que os levassem até as Índias. E assim foi feito. E nesse caminho que eles viajavam, a embarcação comandada por Pedro Álvares Cabral, porque era uma esquadra, né? O que é uma esquadra? É um conjunto de navios, de embarcações. E Pedro Álvares Cabral, ele comandava essa esquadra, essa viagem para as Índias. Então, ele tinha que seguir este caminho aqui, ó, tá? Então, a setinha azul mostra a ida, tá? Ali, a setinha vermelha mostra a viagem feita
por Pedro Álvares Cabral, que saiu aqui de Portugal, em Lisboa, na cidade de Palo, e o objetivo era chegar aqui, ó, às Índias. Mas só que ele se afastou um pouco, ele tinha que passar pelas ilhas Canárias, depois pelas ilhas dos Açores, ó, ele tinha que passar aqui, depois passar aqui e fazer esse caminho até as Índias. Só que ele se afastou um pouco a oeste e chegou aqui em Porto Seguro, ou seja, no território que hoje é o Brasil. Chegando aqui, eles encontraram os povos nativos, que eram os indígenas. E como foi esse encontro? Como nós vimos, os dois povos estranharam a forma que cada um era, né? Cada um se vestia, como eles eram. E depois desse encontro, eles seguiram caminho para o objetivo deles. Mas sendo que eles pararam aqui na África, na cidade de Moçambique, tá? Não, na cidade de Moçambique não, na Quilca, depois Melinde e depois seguiu para as Índias. Esse foi o caminho que eles fizeram até chegarem às Índias para fazer o que? As compras, né? Que o rei tanto queria, a compra das especiarias, que esse era o objetivo. Na verdade, eles não tinham o objetivo de chegarem aqui, mas, segundo os historiadores, eles não têm essa informação de que o objetivo deles era chegar justamente aqui. O que se sabe, uns historiadores confirmam a ideia de que eles tinham sim um objetivo de chegar aqui e outros já dizem que não. Mas o fato é que os portugueses chegaram aqui no dia 22 de abril de 1500, ok? Então, agora, o rei de Portugal, ele, nessa esquadra que Pedro Álvares Cabral comandava, tinha um escrivão, que na aula passada nós falamos, que era Pero Vaz de Caminha. Pero Vaz de Caminha relatava todos os acontecimentos que ocorriam na viagem. E o rei de Portugal, ele ficava sabendo, tá, de todos os acontecimentos da viagem. E isso era feito por quê? Por uma embarcação que retornava, tá, a Portugal para entregar a carta que Pero Vaz de Caminha fez para o rei, informando o rei sobre todos os acontecimentos que ocorriam na viagem. E um desses acontecimentos foi o fato que Pedro Álvares Cabral tinha encontrado uma terra que até então era desconhecida, tá bom? Então, na página 58, nós vamos falar sobre as primeiras expedições. Então, tia, o que são expedições? Expedições são viagens feitas no território. Então, em 1501 e 1503, o rei de Portugal da época organizou expedições, grupos de pessoas que viajavam para reconhecer
conhecer o território, ou seja, tinha por objetivo conhecer essa nova terra que era o Brasil. O que que tinha nessa nova terra? Então, o rei de Portugal fez essa expedição em 1501 e 1503 para reconhecer todo o território e explorar as riquezas que nela tinha. E nós já sabemos que o que eles encontraram? Aqui eles encontraram em grande quantidade uma árvore chamada pau-brasil. Então, a princípio, eles começaram a explorar, a extrair essa árvore aqui do nosso território brasileiro e levava para Portugal, tá? Então, essa árvore pau-brasil existia aqui em grande quantidade e dela se extraía um corante de cor avermelhado, onde era muito utilizado lá na Europa, tá? Além de sua madeira para a produção de móveis, de embarcações, de instrumentos musicais, ok? Então, agora a tia vai colocar uns exercícios baseados em tudo que nós estudamos anteriormente na aula de história e sobre hoje, tá bom? Na aula de hoje, ok? Depois a tia retorna colocando o gabarito para você corrigir as suas atividades, tá bom? Então, um beijo grande da tia. A tia já está com saudade.